dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é o Jean Gomes para mais uma dica hoje sobre memórias do computador, pessoal. Então hoje vamos falar sobre os tipos de memórias aí que caem em concurso. Então vamos lá. É memória principal ou memória RAM. É aquela memória volátil. O que é volátil? Volátil é aquela memória que quando o computador é desligado, todos os dados são perdidos. Então esse aí que é o tipo de memória volátil. Aí são os pentes de memória. Eles podem ser DDR, podem ser memórias DDR2, DDR3. Quanto maior a numeração, mais moderna é o tipo de memória. DDR3 é uma das memórias mais modernas que existem. Então vamos lá. Memória secundária é aquela memória de massa, memória de grande capacidade de armazenamento. São os HDs, os CDs, DVD, Blu-ray. São dispositivos que eles armazenam grande quantidade de dados, gigabytes, terabytes de dados. E eles são dispositivos de não voláteis. Ou seja, acabou a energia, se tiver salvo, ele não perde os dados, ok, pessoal? Vamos lá. Memória cache é uma memória a altíssima velocidade. Falou em memória cache, ela fica próximo ou internamente ao processador, ok? Galera, memória cache, ela pode ficar aqui, ó, dentro do processador, porque o processador trabalha rapidamente, ok? O processador, devido à sua grande capacidade de processamento, são executadas muitas informações, então ele precisa de uma memória também rápida para acompanhar o ritmo dele. Então projetaram a cache L1, colocaram dentro do processador e uma cache L2 fora do processador, para que evitasse gargalos, ok? Então com isso o sistema fica mais ágil, mais dinâmico. E aqui são os registradores. Registradores são memórias internas, esses registradores somente dentro do processador, internas de altíssima velocidade, que serve para armazenar instruções do processador, para que ele possa ser executado com firmeza. Memória ROM, aquela memória somente de leitura. Read only memory, memória somente leitura, memória que já vem de fábrica, a memória que você não pode e não deve modificar. A BIOS é a memória que vem de fábrica, memória somente leitura. Mas atualmente, hoje ela pode ser atualizada, por isso que existe atualização da BIOS. Mas é um procedimento muito delicado, deve ser feito com bastante cautela. Mas é considerado também uma memória ROM, devido à sua dificuldade de ser modificada. Memória ROM somente para leitura. Memória virtual é aquela memória que é utilizada quando o sistema operacional necessita de mais memória, ou seja, quando a memória principal ela já está sendo praticamente ou totalmente utilizada. Então o sistema operacional ele pega uma parte do HD e trata ela como se fosse uma memória RAM, uma memória principal. O sistema vai ficar mais lento, mas não vai travar. É chamado também de memória de troca. No Linux, essa memória virtual é conhecida como memória swap. E a memória swap ela é colocada em uma partição separada da partição do sistema. Ok? Então vamos passar para frente aqui. Memória flash são memórias do tipo cartão de memória, um micro SD, aqueles cartões de máquinas digitais, cartões de celulares, pendrives, um HD SSD, um HD que não é mecânico, não tem aquele bracinho. São memórias que têm circuitos eletroeletrônicos, ok? Então isso aí é conhecido como memória flash. E aqui uma imagem sobre a hierarquia das memórias. Quanto mais a memória estiver no topo, mais ela vai ser cara, vai custar mais, mas em compensação sua velocidade será maior, certo? Aqui embaixo são as memórias que têm grande capacidade. Memória auxiliar, ok? Memória, o HD, certo? Grande capacidade de armazenamento. Aqui memória cache, custa caro e tem a grande velocidade. Ela só é
menos veloz que os registradores que estão internos à CPU. Memória principal, que é a memória RAM, certo? E aqui são os pentes de memória RAM. Memória auxiliar são as memórias auxiliares, os pendrives, os HD, CDs, esse tipo aí. Obrigado a todos. Eu vou terminando por aqui essa dica. Espero que curtem. Inscrevam-se no canal do YouTube. Lá tem diversas áreas, diversos vídeos falando sobre diversos temas, ok? Então acessem lá e vejam. Tem muita coisa sobre informática. Até a próxima. Abraço a todos. Tchau.